Quando então, segundo colegial? Você tinha falado 400 para mim, querida. Você falou que a gente ia começar o 400 hoje. Mas tudo bem, eu te perdoo. Dessa vez passa. Fazer o quê, né? Então, mas você não falou se eu tinha terminado. Francis Bacon chama essas falhas da comunicação de ídolos do foro, quando as palavras não são usadas de forma precisa, permitindo múltiplas interpretações, prejudicando assim o progresso do conhecimento. Renan também é cultura. Tudo bem que isso é matéria de filosofia do primeiro, né? A gente já viu isso ano passado. Mas vamos lá, meu povo. No Cinquecento, século XVI, os anos 1500, o Renascimento atingiu o seu ápice, tá? O apogeu. É o auge do auge. Falemos dessa forma, tá? Porque o Renascimento, nesse momento, vai consolidar os seus valores, tá? Os princípios, não só artísticos, estéticos do Renascimento, mas também valores filosóficos, intelectuais, sociais, científicos, também vão se estabelecer, vão se firmar nesse período. Agora, o Cinquecento também é a época da decadência do Renascimento. O Renascimento ele tem um auge que vai mais ou menos até 1520, 1530. A partir da década de 1540, com a Reforma Protestante e, na sequência, a Contra-Reforma, o Renascimento começa a entrar em declínio. Aí vem o maneirismo. Mas nesse primeiro momento, nessas 3 primeiras décadas do século XVI, como eu disse, os aspectos conceituais e filosóficos levantados pelos sábios renascentistas acentuam-se de forma nunca antes vista. É o caso, por exemplo, de valores como o antropocentrismo, como o racionalismo, quer dizer, antropocentrismo, o homem no centro do universo, a exaltação, a valorização do homem como o centro do universo, como a chave para a compreensão do mundo, como a medida de todas as coisas, como já dizia Protágoras de Abdera na antiga Grécia. O racionalismo, a valorização da razão como instrumento de busca do conhecimento. Tá? O humanismo, que é a valorização do homem e suas múltiplas, suas infinitas, suas inenarráveis, infindáveis capacidades e competências. Deixa eu arrumar a cortina aqui, porque essa luz está ferindo meus olhinhos. O cientificismo, que é a valorização do método científico. Tá? Você estabelecer princípios de um método investigativo do conhecimento, de modo a que esse conhecimento produzido seja um conhecimento válido. Tá? O espírito crítico, o espírito investigativo, a não aceitação de argumentos fundamentados na tradição. E o hedonismo, a valorização do prazer, a valorização da alegria, a exaltação do corpo. Ups, slide errado. Na pintura, pleno desenvolvimento da perspectiva. Como? Aplicando a geometria à pintura, definindo o conceito de ponto de fuga. Você escolhe um determinado ponto da tela para o qual os ângulos da imagem devem convergir. Por isso os artistas do Renascimento faziam assim. Miravam o ponto de fuga da tela. Aplicando a geometria, você consegue colocar lateralidade e profundidade, como diz a minha estimada coordenadora Eliana Lameu, trazendo o espectador para dentro da tela, trazendo o espectador para dentro da cena. Além disso, a arte do período se caracteriza pelo realismo, pelo naturalismo e pelo uso do nu, do corpo nu, especialmente o nu masculino. Outra coisa, as obras desse período são assinadas, diferentemente do período anterior, quando na Idade Média os artistas não assinavam as suas obras com medo de estar cometendo o pecado da vaidade. Aqui as obras são assinadas pelos artistas. Uma perspectiva antropocêntrica de valorização do artista.
Se na Idade Média a obra de arte deveria servir para a maior glorificação de Deus, no Renascimento a obra deve servir para a glorificação do homem, no caso, do artista que a produziu. Vamos aos artistas, aos expoentes do período. Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, teve uma vida bastante longa para os padrões da época. 89 anos, quase 89 anos. Né? Pintor, escultor, arquiteto e poeta. Aliás, Michelangelo, como vocês sabem, a gente já viu o filme ano passado, né? Michelangelo gostava mais de esculpir do que de pintar. Ele achava a escultura uma arte superior. Especialmente a escultura em mármore, ainda que ele tenha feito alguns bronzes, tá? Mas ele tinha uma preferência pela escultura em mármore. Esse é o Moisés. Tá? Esse é o Moisés, que ele fez para a tumba do Papa Júlio II. Esse joelho trincado é porque reza a lenda que quando a escultura ficou pronta, o próprio Michelangelo ficou tão impressionado com a perfeição anatômica que ele bateu com o martelo, né, com a sua marreta, no joelho da escultura e disse em italiano: "Ancora parla", agora fale, né? O famoso parla do Michelangelo. O escravo agonizante com a turista aqui no fundo. Todo mundo chama atenção para esse turista. Sempre que eu mostro isso para os meninos, turista ali. Né? Mas aí o Michelangelo conseguiu captar o momento exato da morte, do relaxamento muscular, no momento da morte. O Davi, conhecido como o gigante de Florença, quase 6 metros num bloco único de mármore, anatomicamente perfeito. Inclusive, segundo médicos anatomistas que estudaram a peça, não há um único erro de anatomia nessa escultura, nem mesmo na marcação das veias das mãos e dos pés. Nossa, como Michelangelo conseguia isso? Ele dissecava cadáveres, bebê. Escondido da igreja, claro, como todos os outros renascentistas da época, mas ele fazia dissecações de cadáveres com o objetivo de conhecer melhor o funcionamento do corpo humano e assim poder retratar esse corpo humano de maneira mais precisa. A Pietà do Vaticano, ou Pietà de São Pedro. Por que Pietà de São Pedro? Na verdade é uma representação de Nossa Senhora da Piedade, né? A Pietà, Maria segurando o Cristo morto nos braços. Existem outras Pietás feitas pelo Michelangelo. Pietà do Rondanini, a Pietà da Palestrina, a Pietà de Medici, ou Médici, né? Essa é a Pietà de São Pedro, porque ela está na Basílica de São Pedro. Nenhum detalhe inacabado, nada. Absolutamente perfeita, totalmente polida, reluzente e anatomicamente perfeita, em tamanho natural. Diz a lenda também, tem muitas histórias envolvendo Michelangelo, que essa obra, quando foi inaugurada, ela foi atribuída a outro artista. O Michelangelo voltou na Basílica de São Pedro à noite e gravou aqui nesse cinto. Ele gravou Michelangelo Buonarroti Florentino. Ele era de Florença. Na verdade, ele não era de Florença, ele era de Caprese, mas Caprese fazia parte dos domínios de Florença. Tá? Michelangelo Buonarroti Florentino fez essa escultura. O Campidoglio. Na escultura, olha ali, há uma controvérsia muito grande com relação a essa coisa de obra máxima, principalmente em se tratando de Michelangelo. Porque, por exemplo, é fácil a gente dizer qual foi a obra máxima do Da Vinci. Né? Foi a Mona Lisa. É fácil você dizer, por exemplo, qual foi a obra máxima do Caravaggio, a Crucificação de São Pedro. Mas é difícil você dizer qual é a obra máxima do Michelangelo, porque, por exemplo, dá para a gente colocar no mesmo patamar estético, de qualidade, de apuramento técnico, tanto em termos estéticos quanto apuramento técnico,
a gente pode colocar no mesmo patamar a Pietà e o Davi de Florença, porque o Davi de Florença também está 100% acabado. Não há um único detalhe do Davi de Florença que esteja por terminar. Então, nesse quesito, as duas têm o mesmo apuramento técnico, as duas estão igualmente acabadas, 100% concluídas. Precisão anatômica, as duas, ainda que sejam personagens diferentes, em posições diferentes, as duas também são anatomicamente perfeitas. As veias da mão do Michelangelo, do Davi, do pé do Davi, elas são, do ponto de vista médico, irretocáveis. Mas a Pietà, ela exigiu maior esforço dado o seu grau de complexidade. Tudo bem, há um certo tipo de complexidade na Pietà, porque a gente está falando de uma escultura composta, são dois personagens, mas o Davi também exigiu um grau de complexidade e esforço muito grande do Michelangelo, porque ele tem quase 6 metros de altura, num bloco único. Então, é difícil. Eu particularmente, Renan, eu gosto mais da Pietà do que do Davi. Tá? Do ponto de vista estético, do ponto de vista artístico, do ponto de vista técnico, eu gosto mais da Pietà do que do Davi. Mas quando você avalia as duas segundo os mesmos critérios, você percebe que as duas são equivalentes. Tá? Agora, na pintura, aí, se a gente pensar na obra do Michelangelo como um todo, fica mais complicado ainda, porque aí a gente tem o teto da Capela Sistina. Tá? E sem dúvida nenhuma, o teto da Capela Sistina, ela não é só a obra máxima do Michelangelo, ela é a obra máxima do Renascimento. Sem dúvida nenhuma. Mais até do que a Mona Lisa. É que a Mona Lisa, ela tem uma história, ela é uma peça enigmática, tem aquela coisa do esfumato que o Da Vinci colocou, que cria uma ilusão de ótica, parece que a Mona Lisa está nos seguindo com os olhos o tempo todo. Mas a Mona Lisa é um quadro de 70 centímetros. O teto da Capela Sistina tem quase 600 metros quadrados. Então é complicado a gente estabelecer critérios. Eu fico com a definição do filósofo Pedro Abelardo. Abelardo e Heloísa, certamente você deve conhecer a história deles. Quando Pedro Abelardo foi definir a beleza, ele segue. O Abelardo foi um escolástico, né? Ele foi um aristotélico e foi ele quem disse que pulcrum quod visum placet est. O belo é aquilo que quando visto agrada. A Pietà me agrada mais do que o Davi. Não é pelo fato do Davi estar com o pingolim de fora, não é isso. É porque eu gosto mais da Pietà, eu gosto da devoção de Nossa Senhora da Piedade, eu tenho muita vontade de ter uma Nossa Senhora da Piedade em casa, não tenho aí, mas enfim, é outra coisa. São outros critérios, eu gosto mais, mas quer dizer, é uma questão de gosto pessoal. Aí é a definição do Pedro Abelardo. Pulcrum quod visum placet est. O belo, o pulcrum, é aquilo que quando visto, quod visum placet, né? Proporciona prazer, né? Agrada, apraz. Agora, em termos de importância histórica, sim, há sentimento na Pietà, mas há sentimento no teto da Capela Sistina também. Há muito sentimento na pintura da criação de Adão. A cena da criação de Adão é como diz o personagem do Rex Harrison no filme do Michelangelo, o Agonia e Êxtase, Rex Harrison, que interpreta o Papa Júlio II. Aquilo não é só uma obra de arte, aquilo é uma prova de fé. A maneira como ele retrata a maneira como ele retrata Deus, o momento da criação como um ato de amor, e a maneira como ele retrata Adão, o homem naturalmente sem pecado, mas que se corrompeu porque se afastou de Deus, aquilo é uma aula de teologia, aquilo é uma prova de fé. Pulcrum quod visum placet est. Eu gosto da Pietà também. Eu gosto, por exemplo, mais da Pietà do que do Davi. Tá? Aliás, eu gosto até mais do Moisés do que do Davi.
né? Só que assim, o Davi chama atenção pelas dimensões e pela precisão anatômica. Agora, comparando Pietà e teto da Capela Sistina, eu confesso que eu fico um tanto quanto balançado. Inclusive porque essa Pietà de São Pedro, ela é a mais, como eu disse, ela é a mais famosa, mas não é a única. Ela é a única, aliás, ela é uma das únicas do Michelangelo, uma das únicas esculturas do Michelangelo que ele terminou, que ele concluiu. Porque uma característica, um estilema do Michelangelo é o traço inacabado. Você pega, por exemplo, as representações da aurora e do anoitecer na tumba de Giovanni de Médici. Ele tem ali uma representação de um lado, na verdade, a noite e o dia, né? Ele representou ali a noite e o dia. A representação do dia, né, o rosto está inacabado. Porque ele falava, né, que ele queria fazer o dia com o rosto inacabado, como as primeiras luzes da aurora. Então, esse traço inacabado é uma característica do Michelangelo. Curiosamente, na Pietà e no Davi, ele não seguiu esse estilema. Ele foi numa outra direção. Talvez por exigência de quem estava encomendando. Agora, o teto da Capela Sistina é uma coisa do outro mundo. Ainda vou lá. Esse é o altar. O altar, gente, ele pintou mais ou menos uns 20 anos depois do teto. No altar, ele retrata o juízo final. Eu acho interessante porque o primeiro livro da Bíblia é a Gênesis, o último é o Apocalipse. No primeiro livro da Bíblia, no teto, melhor dizendo, no teto, ele ilustrou o livro da Gênesis. Toda aquela composição cênica no teto, que a gente vai ver já já, aquela sequência de painéis, que aliás são painéis grandes, são cenas da Gênesis, que é o primeiro livro. E no altar ele representou o último livro, o Apocalipse. Então aqui nós vemos Cristo, e eu acho muito interessante a maneira como ele representou Cristo, porque aqui ele desenhou Cristo, ele pintou Cristo como se fazia na arte das catacumbas, Cristo sem barba. Estão lembrados que eu comentei aqui com vocês que as primeiras representações de Cristo, não só na arte das catacumbas, mas na arte bizantina, na arte das primeiras basílicas cristãs de Roma, lá do século IV, começo do século V, todas elas representavam Cristo como um jovem romano, sem barba. Tá? E o Michelangelo seguiu esse estilo romano, ele representou Cristo ao estilo dos antigos romanos, sem barba. Aí vejam que interessante, ao lado de Cristo, peraí, deixa eu achar o cursor. Ao lado de Cristo ele colocou a Virgem Maria e ao redor de Cristo ele colocou os santos mártires, especialmente os mártires do cristianismo primitivo. Então, por exemplo, aqui é São Lourenço. Por que a gente sabe quais são alguns desses santos? Na verdade, a gente sabe a maioria. Porque eles foram representados com os símbolos do seu martírio, com seus atributos. Então, por exemplo, São Lourenço foi grelhado vivo. Ele é sempre representado segurando a grelha. São Bartolomeu segurando a própria pele, porque São Bartolomeu foi esfolado vivo. Aqui, Santa Catarina de Alexandria, com a roda de pregos quebrada, porque segundo a tradição, Santa Catarina de Alexandria foi atada à roda de pregos para ter o seu corpo estraçalhado, só que os soldados romanos puseram tanta força nas engrenagens que a roda quebrou. A roda de madeira com os pregos se partiu, então ela é representada com a roda quebrada. Tá? E por aí vai. E aqui nós temos logo abaixo, olha que interessante, aqui nós temos as almas dos eleitos subindo ao céu. Aqui nós temos a barca de Caronte, que é um personagem da mitologia clássica. Caronte era o barqueiro que conduzia as almas até o Hades.
Aqui nós vemos, cadê? Aqui nós vemos Caronte conduzindo as almas dos condenados para o inferno. Então, Cristo julgando os vivos e os mortos, separando os eleitos e os condenados, acompanhado dos mártires do cristianismo, da fé cristã, as almas dos eleitos subindo aos céus, sendo carregadas até o céu, e as almas dos condenados sendo levadas para o inferno na barca de Caronte. Eu acho muito interessante a composição cênica. Inclusive porque aqui é até bom fazer uma observação seguinte, gente. Michelangelo, como eu já comentei aqui, ele viveu muito tempo e ele teve uma produção artística igualmente longeva. Michelangelo trabalhou até o dia da sua morte. Tá? E na fase final da vida de Michelangelo, né, o Michelangelo da maturidade, da velhice, já não é mais o Renascimento, já é o maneirismo, que é a transição do Renascimento para o Barroco. E nessa pintura, que já é o Michelangelo da maturidade, ele fez esse painel, esse afresco. Essa é uma pintura em afresco, que é aquela pintura em que a tinta é aplicada sobre o gesso úmido para secar junto com o gesso. Acho que todo mundo aqui conhece a técnica do afresco, já vimos no ano passado. O estilo desse afresco já é um estilo maneirista. Tá? Já há um apelo maneirístico a essa pintura. Deixa eu ver uma coisa aqui, pera só um minutinho. Eu não sei, eu fico com isso na cabeça de que sempre tem alguém na sala de espera esperando para ser aceito. Mas enfim, apesar de Michelangelo ter sido um artista predominantemente do Renascimento, essa tela, por ter sido feita no final da década de 1530, começo de 1540, ela já tem algumas características do maneirismo. Aqui é o teto da Capela Sistina. Eu não me lembro agora o tamanho exato. É negócio de 560 metros quadrados, uma coisa assim. É muito interessante, porque o que acontece? Nessa sequência de painéis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessa sequência de painéis centrais, ele retratou as passagens da Gênesis. Então nós temos aqui, nesse primeiro painel, Deus separando luz e trevas, Deus criando o sol e a lua, Deus separando terra e águas, Deus criando o homem, Deus criando a mulher. Aqui nesse painel nós temos desse lado aqui Adão e Eva comendo o fruto proibido, e nesse painel aqui Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Aqui nós temos Noé construindo a arca, nós temos o dilúvio e, por último, a embriaguez de Noé. Que quando o dilúvio acabou, Noé plantou uma videira, colheu as uvas, fez vinho, encheu a cara, arrancou a roupa e saiu correndo para o mundo peladão. Não tinha ninguém para ver ele. Só os seus filhos, que o vestiram. Tá. Na verdade, ele foi vestido por Sem, porque Cã riu dele, que ele estava pelado. O desenho mostra Cã rindo de Noé e o Sem jogando o manto para cobrir a sua nudez. Nesses painéis laterais aqui, esse aqui, esse aqui, esse também, esse e esse aqui. De um lado, ele retratou as profetisas pagãs que predisseram a vinda de Cristo. Então, por exemplo, se eu não estou enganado, essa aqui é a Pitonisa de Delfos. Essa aqui eu não estou lembrado agora. Essa daqui é a
profetisa da Líbia. Eu tenho todas elas aqui, quer ver? Deixa eu pegar minha Bíblia do Gombrich. Cadê? Onde que tá no encarte? Aqui. Achou. Ó, só para constar. Essa primeira é a Síbila da Arábia, a profetisa da Arábia. Esse aqui é o profeta Daniel. Essa aqui é a Síbila de Cumas. Esse aqui é o profeta Isaías. Essa aqui é a pitonisa de Delfos. Aí a gente vira. Aí, peraí, deixa eu melhorar a iluminação. Esse aqui é o profeta Jeremias. Essa aqui é a profetisa da Pérsia, a Síbila da Pérsia. Esse aqui é o profeta Ezequiel. Essa aqui é a profetisa da Eritreia. E esse aqui é o profeta Joel. Os profetas judeus e as profetisas pagãs que predisseram a vinda de Cristo. Depois, por fim, nos tímpanos, que são essas formas, esses arcos semi-abobadados, triangulares, ele retratou nos tímpanos e nos arcos sobre as janelas a genealogia de Cristo, segundo os evangelhos. Então percebam que trata-se de uma composição extremamente complexa. Extremamente complexa. Há um critério na escolha, tá? O Michelangelo quis nesse teto, ele não quis simplesmente decorar o teto e nem simplesmente colocar aí representações de passagens do Antigo Testamento. O Michelangelo quis nesse teto, e aí, dona coordenadora, para mim, por isso essa é a obra máxima de Michelangelo. Michelangelo quis nesse teto contar a história da salvação, segundo a perspectiva cristã, claro, né? Ele quis aí contar a história da salvação. Então nós temos no livro da Gênesis toda a criação, todo o início da história humana, com destaque para o pecado original e o dilúvio. Ou seja, ele está dando nos painéis centrais um destaque para a perdição humana. Por que Deus mandou o dilúvio? Porque a humanidade vive em pecado. Ele queria fazer um backup. Tá? Ele queria formatar a humanidade. Por isso ele mandou Noé fazer um backup. Aí nós temos a predição da vinda da salvação, a predição da vinda de Cristo, representada pelos profetas hebreus e pelas profetisas pagãs. E por fim a gente tem a genealogia de Cristo, até chegar no Cristo. Né? Até chegar, termina, essa genealogia termina em Joaquim e Ana, que são os avós de Cristo, os pais da Virgem Maria. Então, há um critério na escolha das imagens e na composição das cenas. Michelangelo quis nessa pintura, que é uma pintura gigantesca, são quase 600 metros quadrados, ele quis contar a história da salvação. Tá? Aí a criação de Adão. Sempre bom, né? Não custa lembrar que Michelangelo, bom anatomista que era, colocou algumas mensagens subliminares. Por exemplo, aqui no manto e no arco de anjos que circunda Deus, Michelangelo desenhou, na verdade, a anatomia do cérebro, né? O córtex cerebral. Tanto que, vejam, esse véu que se desprende, ele tem o desenho exato
da artéria medular, na sua porção cervical. Tá? Aqui, cadê? Aqui. Nessa parte aqui, ele desenhou, tem o traçado, é um traçado muito preciso, muito exato, inclusive aqui em cima também, do cerebelo. Há essa preocupação. Né? Aqui é a mesma coisa, né? Esse tronco que vocês estão vendo aqui, ele tem o desenho aqui. Há um livro de um médico brasileiro, se eu não me engano, chama-se A Anatomia de Michelangelo. A saída da artéria aorta, quando ela sai do coração e as suas ramificações. Aqui na criação da mulher, Aqui na criação da mulher, o desenho desse tronco onde Adão está encostado é o desenho, é anatomicamente idêntico ao desenho, ao formato da traqueia, tá? Quando ela sai do pulmão. E o manto de Deus, que tem o formato do pulmão. Uma visão em perspectiva da capela. Aí nós temos aqui o teto com os arcos. Cadê o cursor? O teto com os arcos e a parede 20 anos depois pintada pelo Michelangelo, a parede do altar. Gênesis, o juízo final. Nessas paredes laterais estão pinturas dos artistas do Quattrocento, como Ghirlandaio, Verrocchio. E logo abaixo, aqui são desenhos de cortinas, tá? Nesses espaços ficavam as tapeçarias de Rafael. O Rafael fez uma coleção de tapeçarias. Na verdade, ele desenhou e essas tapeçarias foram feitas na Bélgica. Essas tapeçarias ainda existem, só que como elas são muito frágeis, elas estão guardadas no Museu do Vaticano. E em ocasiões muito especiais, elas são colocadas na Basílica, na capela. Esse ano, inclusive, no início do ano, para se comemorar os 500 anos da morte do Rafael, acho que é isso mesmo, acho que é 500 anos da morte dele. Essas tapeçarias foram colocadas em exposição. Mas aí, com o início da pandemia do coronavírus, essa exposição foi suspensa. Mas elas foram feitas para ficar nesses nichos, nesses espaços, entre as colunas. Entre cada coluna, uma tapeçaria. O Leonardo da Vinci, que é a figura síntese do Renascimento, é uma figura fundamental para a gente entender os valores renascentistas. Não é o meu artista renascentista favorito, tá? Não é o que eu mais gosto. Mas ele, sem dúvida alguma, na sua vida, na sua prática, nos valores que ele compartilhou e viveu, ele, sem dúvida nenhuma, representa esse ideal mais elevado do Renascimento, que é o humanismo e o antropocentrismo. Não houve uma única área do conhecimento humano que ele não tenha se dedicado, a qual ele não tenha se dedicado. Inclusive, ele inventou algumas, tá? Foi pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, matemático, fisiólogo. Fisiólogo é quem estuda o funcionamento dos organismos, tá? Quem estuda o funcionamento dos corpos dos seres vivos. Químico, botânico, geólogo, cartógrafo, físico, mecânico, inventor, anatomista, escritor, poeta e músico. Atribui-se a ele a invenção do violino. Por todas essas atividades, pelo seu espírito sempre curioso, sempre dedicado à busca pelo conhecimento, ele é considerado a síntese do Renascimento. Gosto muito dessa citação que está no diário dele, como sempre escrita da direita para a esquerda com as letras invertidas, né? Para você ler um texto do Da Vinci, você tem que botar um espelho. Por que ele fazia isso? Para esconder os conteúdos das suas obras de espiões e investigadores da Inquisição. Quando ouvimos os sinos, ouvimos aquilo que já trazemos em nós mesmos como modelo. Sou da opinião que não se deverá desprezar aquele que olhar atentamente para as manchas da parede, para os carvões sobre a grelha,
para as nuvens ou para a correnteza da água, descobrindo assim coisas maravilhosas. O gênio do pintor há de se apossar de todas essas coisas para criar composições diversas. Luta de homens e de animais, paisagens, monstros, demônios e outras coisas fantásticas. Tudo, enfim, servirá para engrandecer o artista. Esse finalzinho eu acho fantástico. Não é engrandecer Deus, como era, por exemplo, na Idade Média. Não é nem mesmo engrandecer a arte, não, é engrandecer o artista. O artista. Eu acho isso muito legal. O afresco da Última Ceia, muito deteriorado, porque ele errou a mão na hora de misturar os pigmentos. Mas aqui a gente vê o quanto ele dominava a técnica da perspectiva. Tá? O quanto ele dominava a técnica do ponto de fuga. Então, o ponto de fuga aqui qual é? Cristo. Na verdade, a janela atrás de Cristo é o ponto de fuga. Todos os ângulos convergem para esse mesmo ponto de fuga. Todos. Isso cria a perspectiva cônica. O retrato de São João Batista não dá para ver muito bem por causa da definição, mas aqui a gente tem a cruz, né, simbolizando São João Batista. Aqui a gente vê uma técnica que o Da Vinci desenvolveu muito bem na pintura sobre tela, que é a técnica do sfumato. O que é esse sfumato? Você escurecer os cantos, por exemplo, os cantos dos olhos, os cantos do pescoço, para criar uma perspectiva, um jogo de luz e sombra que transmita maior realismo. Então é como se toda a luminosidade tivesse vindo de um ponto específico e tudo que escapa desse ponto de luz está sombreado. Já no maneirismo, ainda no século XVI, mas no final do século XVI, o Caravaggio desenvolveu essa técnica do esfumato e acabou criando uma técnica nova a partir do esfumato, que é a técnica do tenebrismo. A gente vai falar sobre Caravaggio na próxima aula. As Virgens dos Rochedos, em duas versões, duas tonalidades de tinta, 2 horas do dia totalmente diferentes, uma mais iluminada, outra mais escurecida. E a Mona Lisa. Novamente, a técnica do esfumato, onde? No pescoço, nos cantos dos olhos. Esse jogo de luz e sombras que ele criou é incrível. Porque ele, somado à perspectiva, na qual Da Vinci era inclusive muito bom, esse jogo de luz e sombra somado à perspectiva cria um ilusionismo que, como diz a Eliana, nos coloca no interior da cena. Alguns dos seus estudos: a anatomia do cavalo, a anatomia do desenvolvimento embrionário, peraí, que eu não queria passar aí, a anatomia do desenvolvimento embrionário, todas as etapas, desde a divisão celular até o bebê formado no útero materno, as paredes do útero onde acontece o processo de nidação. Como ele fez isso? Dissecando cadáveres de mulheres que evidentemente morreram durante a gestação, em diferentes etapas. O Homem Vitruviano, seu famoso tratado de anatomia. O Fuso, protótipo do primeiro helicóptero. O princípio é o mesmo, né? A hélice girando em torno dela mesma. Só não tinha motor naquela época para fazer ele levantar. Nas ciências, Ambroise Paré, cirurgião francês, foi cirurgião do exército da França, acabou se tornando depois médico do rei Henrique II, da dinastia de Valois. Ele desenvolveu, a partir de estudos de anatomia, técnicas de amputação de membros com religação de vasos sanguíneos. Imagina isso no século XVI.
você religar vasos sanguíneos. Ele conseguiu. Miguel de Serveto, anatomista que através da dissecação de cadáveres descobriu a pequena circulação do sangue, aquela entre pulmões e coração. André Vessalio, que nos seus estudos de anatomia corrigiu a obra do Galeno. Galeno foi um médico grego que escreveu um manual de anatomia que era usado nas escolas de medicina até o Renascimento. Só que o Galeno não dissecou cadáveres, ele não investigou, ele não abriu corpos para conhecer a anatomia humana. Tinha mais de 2.000 erros na obra do Galeno. O Gabriel Falópio, como o próprio nome já diz, trompas de Falópio foram descobertas por ele. E o Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que inclusive tem uma importância para a filosofia, especialmente o Galileu, porque Galileu, ao investigar a teoria heliocêntrica anteriormente elaborada por Copérnico e ao estabelecer protocolos de investigação para essa mesma teoria, ele praticamente inventou o método científico moderno. Na filosofia, Thomas Moros e a sua utopia de uma sociedade igualitária, Erasmo de Roterdã e o seu elogio da loucura, uma obra extremamente crítica da sociedade da época, especialmente da igreja. Ele critica duramente, e o Erasmo de Roterdã era padre, viu? Chegou a ser convidado para ser cardeal, recusou o título de cardeal, ele recusou o chapéu vermelho. E foi contemporâneo da Reforma, chegou a se corresponder com Lutero, mas não aceitou a Reforma, ele não aceitou romper com a igreja. Mas era um crítico muito ácido da igreja, da corrupção do clero, da corrupção social. Aliás, esse livro, gente, O Elogio da Loucura, é um livro pequeno, eu tenho ele aqui, posso emprestar depois da quarentena, desde que me devolvam. Vale muito a pena a leitura. A personagem principal é a própria loucura, que em primeira pessoa desenvolve o seu monólogo elogiando a si mesma. Resumidamente, numa sociedade tão corrupta, tão destruída, nos seus valores, só mesmo a loucura para conferir algum sentido para tudo. Nicolau Maquiavel e a sua obra O Príncipe, na filosofia política. Eu não preciso entrar em maiores detalhes aqui sobre a obra do Maquiavel, porque já a estudamos em filosofia, mas não custa lembrar que é a primeira obra daquilo que mais tarde ficou conhecido como ciência política. Aliás, Maquiavel é considerado o criador da ciência política, porque nessa obra ele procura entender o Estado pela sua natureza, pelo seu funcionamento, compreender o Estado pelo que ele é, a política pelo que ela é e não pelo que ela deveria ser, rompendo assim com o paradigma grego da política idealizada. Na literatura, o Giovanni Boccaccio, com o Decameron, que tem como pano de fundo a peste negra em 1348. Tem uma narrativa científica, clínica, da sintomatologia da peste negra. Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, uma coisa interessante, Dante Alighieri, ao escrever a Divina Comédia, o fez em italiano. Tá? Na verdade, no dialeto, o que hoje nós conhecemos como italiano, que era o dialeto da Lombardia, da Alta Lombardia. E ele praticamente fundou a moderna língua italiana, ao escrever a Divina Comédia nesse dialeto da Alta Lombardia. Tá? Aliás, escrever em idiomas nacionais é uma característica dos autores do Renascimento. Miguel de Cervantes fez a mesma coisa com o Dom Quixote, obra na qual ele satiriza os costumes medievais, a sociedade feudal. É uma leitura deliciosa. William Shakespeare, teatro e poesia, aqui, por exemplo, Macbeth. Gente, as peças teatrais do Shakespeare, muitas delas são carregadas de um sentido filosófico muito profundo. Macbeth é uma delas. E Luís Vaz de Camões, autor dos Lusíadas, a grande epopeia nacional que narra a aventura marítima portuguesa, os feitos marítimos portugueses, utilizando-se não só de elementos da literatura clássica, como personagens, figuras da mitologia, mas também da própria estrutura narrativa, os decassílabos heróicos, tá? Tudo isso vem da poesia romana e o Camões se apropria desses elementos para compor os seus Lusíadas, o seu Lusíadas. Muitos até falam que ele, na verdade, plagiou a Eneida do Virgílio. A Eneida, para quem não sabe,
ou quem não lembra, porque viu comigo Eneida no 6º ano, Eneida é um poema épico escrito por Virgílio no século I, que narra a fundação de Roma, os antecedentes e a fundação de Roma. Tá? E assim, se a gente compara a Eneida e os Lusíadas, há momentos em que as obras são parecidíssimas, inclusive na introdução, os primeiros versos. Eu coloquei aí, aqui a gente tem a Eneida em latim, depois ela é traduzida para o português. E os Lusíadas. Então, a Eneida de Virgílio em latim, a Eneida de Virgílio traduzida para o português, os Lusíadas de Camões em português. Os primeiros versos tanto de uma quanto de outra, de uma obra quanto de outra. Né? Então vejam bem, começa Virgílio em latim. Arma virumque cano, Troie qui primus abiores. Italian fato prófugus, Lavinia que venit litora, multum ille et terris iactato et alto visuperum seve memoriam unionis ob iran. Multa quoque et bello passus dum conderet urben, inferretque deos Lacio genus undem latinum, albanique patres ad que autem mene Rome. Traduzindo, canto às armas e o varão, que fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino instalou-se na Itália primeiro. E de lá vindo nas praias, a impulso dos deuses, por muito tempo nos mares e em terras vagou, sob as iras de Juno. Guerras sem fim sustentou, para as bases lançar da cidade, e ao Lácio os deuses trazer. O começo da gente latina, dos pais albanos primeiros e os muros de Roma altanados. Ele está narrando a chegada de Enéas, o herói troiano, que fugindo da guerra de Troia, vai parar na Península Itálica, onde ele funda um reino, o reino de Alba Longa, e os seus descendentes, Rômulo e Remo, mais tarde fundarão a cidade de Roma. Tá? Vocês viram isso comigo no 6º ano. Aí, mais ou menos uns 1500 anos depois do Virgílio, um pouquinho mais, Camões resolveu escrever um poema também em decassílabos heróicos, narrando dessa vez as aventuras marítimas dos portugueses. Diz Camões: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. As semelhanças são óbvias. Tá? E aí tem uma parte lá que ele fala, quer ver como é que é? Eu tenho aqui. Tem uma parte lá que ele fala das musas, o Camões, tá? Que ele fala: cesse tudo que a musa antiga canta. A musa antiga é a musa Calíope, musa da poesia épica. Né? Ele está fazendo uma referência à obra do Virgílio. Quer dizer, esquece o que o Virgílio falou. Né? Cessa tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Né? Que valor mais alto que é esse? A expansão marítima portuguesa. Quer ver? Cadê? Canto 1, estrofe 3. Cessem do sábio grego. Peraí, eu vou até compartilhar a tela. Ops, zoom errado, um minuto só.
Olha isso. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Marte era pai de Rômulo e Remo, segundo a Eneida de Virgílio. Aí ele fala que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Netuno era o deus dos mares, Marte era o deus da guerra. Quer dizer, até os deuses gregos se submetem à autoridade dos portugueses. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Aí vem a explicação, né? Cessem de ser cantadas as navegações do troiano e do sábio grego, as grandes navegações que eles fizeram, calem-se a fama das vitórias de Alexandre Magno, rei da Macedônia, notável como guerreiro e conquistador da Grécia, Pérsia e Egito, e de Trajano, imperador romano, notável como vencedor dos décios e dos partos, na verdade dos dácios, está escrito errado. Vitórias que eles tiveram, que eu canto em verso o ilustre peito lusitano, a intrepidez dos portugueses ilustres, a quem Netuno e Marte obedeceram, que venceram nas lutas da guerra e nas lutas com as ondas. Prosopopeia e alegoria, cesse de ser cantado tudo que a musa antiga canta. A sua antiga, qual que é a musa? Calíope, tá? Musa da eloquência, não sei se vocês sabem, se alguém aqui já ouviu falar, se não ouviu falar, vou dizer agora, mas na mitologia grega antiga havia 9 musas que eram as protetoras das belas artes. Clio, por exemplo, era a protetora da história, né, dos historiadores. E Calíope era a protetora dos poetas, mais especificamente da poesia épica. Porque existe a poesia lírica e a poesia épica, né? E Calíope era a protetora dos poetas épicos. Quer dizer, ele está mandando Calíope calar a boca, que agora é a vez dos portugueses. Basicamente é isso. Bom, para finalizar, meu povo, último slide. Consequências do Renascimento. Laicização da sociedade, da política e da cultura. A sociedade europeia, a sociedade ocidental, cada vez mais vai se distanciar da influência da Igreja Católica. A Igreja passa a ter cada vez menos espaço de influência na arte, na cultura, na ideologia, na política. Tá? Retomada de valores da antiguidade clássica, como racionalismo e antropocentrismo. Não precisa explicar, né? Autoexplicativo. Enfraquecimento político da Igreja Católica. Aquele espírito crítico que caracteriza o Renascimento, ele acaba produzindo uma consequência, um efeito colateral, que é a Reforma Protestante. Porque o sentido, né, a percepção de que tudo é passível de crítica, tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser questionado, acaba se aplicando também à Igreja, aos dogmas da Igreja, à autoridade da Igreja. O antropocentrismo, o racionalismo, o espírito crítico que determinam o Renascimento dos anos 1500, né, o chamado Renascimento quinhentista, vai exercer uma influência forte sobre a Reforma Protestante, porque cria um ambiente intelectual favorável a que a Igreja Católica seja criticada enquanto instituição. Por fim, divulgação do saber que deixou de ser monopólio eclesiástico, aí mérito também de Gutenberg, a invenção da prensa foi fundamental nesse processo, tira-se da Igreja Católica o monopólio do conhecimento e o desenvolvimento científico em todas as áreas, né? Dentre as quais Galileu Galilei é uma figura fundamental, porque ele praticamente funda as bases do método científico moderno. Tá bom? Pessoas, alguém tem alguma dúvida? Perguntas, críticas, comentários? Ou não? Tá liberado para vocês falarem, nem que for para falar tchau para mim, né? Antes de ir embora. Pessoal, chamada, tá? Antes de vocês saírem. Tchau, grande beijo para todo mundo. Tenha uma ótima semana.
Eu vejo vocês na quinta-feira. Saudades. Só quero dar uma lembrada ao pessoal que a aula da tarde hoje tem uma convidada especial e vai contar presença naturalmente. Oli, depois você me conta no PV quem é essa convidada especial. Ué, se você tiver um tempinho e quiser participar da live, está convidado. Oh, com muito gosto. Eu te mando o link. Que horas vai ser? Das 2 às 3. Tá. Talvez um pouquinho antes. Eu, a partir das 3h20, tenho compromisso com a escola de Guaxupé. Eu não sei se eu vou precisar levar a Elisa a Guaxupé de novo, pelas razões que eu já havia comentado com você. Se eu estiver em casa, você pode me mandar o link, que se eu estiver em casa, eu clico e acesso, né? Eu estando tranquilo, assisto com o maior prazer. E vai adorar. Tenho certeza disso. Ô, meu povo, tem alguns aí que ainda não colocaram o nome e não deram tchau, né? Como dizem os Teletubbies, é a hora de dar o tchau. Falou, Renan, até mais. Tchau, xará. Tchau, vou interromper a gravação.